Ô, vem cá, ô Juca e Danilo, minha argumentação de espanholização tá indo para o vinagre, hein. Eu sei que Já foi, já foi, eu já tô foi faz rompido com tempo. o Mauro eu tô rompido com o Mauro há Então, algumas semanas por causa disso, e agora o Botafogo vai lá e joga pra e não é, caramba contra o Fla e não é só contra o isso. Palmeiras e é o líder do campeonato. Não é só isso, âncora. Não é só isso. A espanholização não se dará no futebol brasileiro porque os clubes que não têm o tamanho de torcida que tem Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Vasco, né, os cinco mais populares, os que não têm, têm número suficiente de torcedores para que, bem administrados, façam frente a esses que têm toda essa massa torcedora. É você pensar isso. Que clube europeu, tirante os grandes clubes europeus, mas do segundo escalão, tem, por exemplo, o número de torcedores que tem o Grêmio, que tem o Inter, que tem o Galo, que tem o Cruzeiro? Não tem. Não tem, porque não tem as dimensões do Brasil. Então, esses clubes brasileiros, com mais de 1 milhão de torcedores, bem geridos, não permitirão que haja espanholização. Eu não acredito nisso, nunca acreditei. Bem Quando se geridos, diz, Gilca? Tem isso aqui no Brasil? Dá para contar numa mão só, bem geridos, dos mas, grandes. A mas maioria é muito mal administrada. Agora, tem outra sim, coisa. Esses clubes não têm média de público que os clubes europeus têm, não. Os clubes médios da Europa têm média de público melhor do que os clubes aqui do Brasil, de milhões de torcedores. O Botafogo exatamente lidera o porque, campeonato, conseguiu colocar 39 mil contra o Palmeiras, mas joga para 20 mil, jogou para 11 mil já, liderando o exa, campeonato em segundo lugar, em exa, terceiro lugar. exatamente porque não tem a gestão que esses clubes europeus têm, não tem a política de Não, está marketing. liderando, Juca. Ninguém vai. Vão 11 mil pessoas, 20 mil pessoas, time líder do campeonato. O Eu brasileiro não sei, vai a estádio de futebol como lá fora. Eu acho muito questionável isso, sinceramente. Tem muito torcedor, mas não vai. Os caras não quer dizer, vão. você acredita na espanholização? Eu acho que elas, de certa forma, até já acontece. Quem está ganhando os últimos campeonatos? O Palmeiras ganhou 16, ganhou 18, ganhou em 19 Flamengo, ganhou em 22, ganhou em 23. Flamengo ganhou em Sim, 20, ganhou em 19. Teve um mas, Atlético e um Corinthians no meio. O Brasileirão só deu Palmeiras e 2 vezes o Flamengo. O pois resto é é, tudo Palmeiras. mas houve uma época, Libertadores. que o Santos mandou no futebol brasileiro, depois houve uma época que o São Paulo mandou, que o Flamengo mandou. O que eu quero Ah, dizer é o mas era outra seguinte, época, não tinha Brasileirão, só tinha Rio e São Paulo. mas o que eu quero É dizer diferente. Eu, é eu que acho que, de certa forma, isso já acontece. De certa forma, já eu, acontece. Os outros eu, deveriam ficar atentos. O Corinthians, por exemplo, tem torcida aberta. Vai competir com o Palmeiras? Não vai competir. Está competindo para não cair. O Grêmio tem eu, torcida, está competindo para não cair. E os isso, outros que estão mas competindo lá em cima, porque é SAF. Aí chega alguém de porque fora, o mercado desregulamentado, mete dinheiro, compra jogador. E vocês viram o João Textor reclamando da folha salarial do Bahia? É É brincadeira. Por que você verdade. dá tanta atenção ao que ele tem a dizer? Sinceramente, eu não sei por que você dá tanta atenção. E ainda fica ditando regra. Eu estou avisando aqui ao Palmeiras, ao Flamengo, que se eles não abrirem o olho com o Bahia. É brincadeira, cara. O cara Sendo que foi ele ficou trabalhando 2 anos, o time dele 2 anos dando déficit, ele contratando. Quando ele fala de isso. teto salarial, é uma política É. que prioriza o Botafogo, porque você faz um jeito que você tem déficit, pode contratar e o teto salarial é equilibrado. Na verdade, a gente devia falar de um fair play que poderia unir todos os clubes em Exatamente. outro molde e não teto salarial. Não. E aí ele perfeito. alega que ele O na meu França argumento, compete contra os árabes e que ele no máximo pode ser segundo colocado, mas o time dele não é segundo colocado desde 2016. pois é, O mas Lyon nem para a Champions está indo com ele no comando. Quer dizer, é uma a brincadeira minha isso. tese, a minha tese é a da autossustentabilidade. E eu ainda não estou convencido nem que o Palmeiras, nem que o Flamengo se tornarão autossustentáveis, né? Vamos assistir, vamos ver como é que se desenvolve a questão das eleições do Flamengo, né? Que tipo de racha isso pode fazer em futuras administrações do Flamengo? Vamos saber o que vai acontecer quando Leila Pereira sair do Palmeiras. Ainda tem muitas interrogações para que a gente possa Sempre dizer. vai ter, Juca. Não, eu sei, Sempre pois vai é. ter. Mas os dois são autossustentáveis. Não foi a Leila Pereira que fez o Palmeiras, foi o Paulo Nobre. Não, E o Palmeiras então, continuou com o Gagliotti e continua com na ela. base do Se a mecenato, Leila que sair, o é Palmeiras vai exatamente. continuar forte, vai Espera um arrumar outro pouquinho, Mauro. patrocinador. Espera um pouquinho.
na base do mecenato. Então, a base que permitiu ao Palmeiras subir não é exatamente um modelo de gestão. Foi uma generosidade de um palmeirense de 4 costados que falou: o meu filho é o Palmeiras, eu vou cuidar do Palmeiras. E fez o bem que fez ao Palmeiras. Mas o que eu quero dizer é isso. Eu ainda não estou convencido, posso me convencer, não estou convencido de que tenhamos uma situação de firmeza suficiente. O Flamengo está falando em ter estádio. Eu ontem conversava com um especialista rubro-negro, contra o estádio, ao dizer: esse estádio vai custar 3 bilhões. Flamengo não tem que fazer isso. Flamengo tem que forçar uma situação para ter o Maracanã, mudar a maneira de concessão do Maracanã. Enfim, há muitas interrogações ainda para a gente firmar que o futebol brasileiro sofrerá. Não existe a possibilidade de ficar com o Maracanã, Juca. Isso não existe. O Maracanã é um rolo com o governo do Estado. Isso não existe. E esse número de 3 bilhões, desculpa, é um número chutado. Ninguém sabe quando vai chegar nesse número. O terreno nem foi comprado. É coisa tão embrionária. Aliás, esse negócio de contra o Estado... Eu nunca vi tanta gente contra o Estado do Flamengo com relação a outros clubes que construíram estádio. É impressionante a preocupação de tanta gente. Agora a pessoa está preocupada com o Maracanã, está preocupada com o terreno abandonado lá do Galo. Não é para nada aquele terreno, dando prejuízo para o tal do fundo. Agora está todo mundo preocupado. Agora, eu acho que, assim, é lógico, o que o Paulo Nobre fez no Palmeiras foi um ato de generosidade, mas, paralelamente, ele estruturou o clube. Ele arrumou a casa. Exato. E ele colocou o Palmeiras no trilho. Do Galo, né, Mauro? Tem o contra-exemplo do Exato. Galo, que é o Aí, a partir do mecenato momento que ele sai, ele deixa o clube organizado. O Gagliotti deu sequência, a Leila dá sequência. Se a Leila sair, como é que vai ser sem a Leila? O Palmeiras vai arrumar outros patrocinadores e vai seguir forte, porque o clube está estruturado. É como eu vejo. É diferente da situação do Flamengo, que fez um outro caminho, mas os dois acho que já são autossustentáveis. As SAFs que eu não sei, porque a SAF é aquele negócio, o cara é investidor, o cara investe, está tendo retorno? Se ele não tiver, ele pode ir embora amanhã, na hora que ele quiser, ele pode desistir. Né? Enfim, Agora... mas para clubes que viraram SAF, que não tinha opção, né? Estão aí surfando essa onda. Vamos ver até onde que isso vai. O âncora, temos que agradecer ao Fernando, que depois que você manifestou o nome dele, o programa deu uma esquentada geral. O ponteiro melhor desse programa não é Rubens, nem sei lá quem, blá, 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 blá. É o Fernando. Sobrou para o Fernando. Ele é o cara. Ponteiro, não é verdade? E aí, ó, eu quero voltar para o Danilo para falar, enfim, com relação a todas as questões do Botafogo, de SAF, não sei o quê, mas dentro de campo, agora virou um time temido. O cara vai lá e faz o jogo que fez contra o Palmeiras, um jogaço, aliás, joga, ganha, o time é forte pra caramba, só tem um monte de jogador forte fisicamente, bom, ganha de 1-0, tá na briga, entrou na briga. E vai dizer que o Palmeiras tá tranquilão porque vai pegar o Botafogo na Libertadores. Só para fazer aproveitar aqui para fazer uma ressalva em relação ao que o Juca falou, ele fala do mecenato, né? E eu até entendo quando a gente fala e usa esse termo, porque de fato foi o que o Palmeiras fez, o que o Paulo Nobre fez, pegou esse dinheiro emprestado. Mas quem dera fosse todos os times que pegassem dinheiro emprestado fosse para fazer o que o Paulo Nobre fez com o Palmeiras, de reestruturar e de não pegar dinheiro como alguns times pegam agora de Liga Forte ou de outros adiantamentos, para contratar, para fazer coisas que você não sabe o resultado. O Palmeiras pegou esse dinheiro com o Paulo Nobre, reestruturou o time e depois pagou essa dívida com o Paulo Nobre até com antecedência em relação ao prazo estimado. E depois reestruturou a categoria de base, tem um estádio, tem hoje um modelo de sócio-torcedor com quase 200 mil torcedores. Então, claro, o início da reformulação do Palmeiras foi com base nesse mecenato, mas a gente tem vários outros exemplos de times que pegam empréstimos variados, com a Liga Forte, com adiantamento da Globo, com adiantamento da Nike, da Adidas, e que seja lá por que for, para contratar. E aí ficam quebrados. O Corinthians pegou agora da Liga Forte, por exemplo, e eu tenho certeza que eles não vão usar esse dinheiro para reestruturar. O Internacional pegou dinheiro da Liga Forte, contratou pra caramba, está agora perdendo na Sul-Americana, no jogo de ida, está fora da Copa do Brasil e pouquíssimas chances de brigar pela parte de cima da tabela do Brasileirão. Então a gente tem vários contra-exemplos de que o Palmeiras sim pegou dinheiro emprestado, mas conseguiu fazer uma reformulação e que, para mim, não dá para falar que é um momento ou que é uma fase passageira, porque o Palmeiras está nessa há 10 anos.
Faz 10 anos que o Palmeiras está disputando praticamente todos os títulos que entra. Às vezes cai na semifinal, às vezes perde, tem um tropeço como foi contra o CRB. Claro, não é uma coisa que você vê linear, né, de 10 anos, mas são 10 anos que o Palmeiras ganha ou Copa do Brasil, ou a Libertadores, ou Brasileirão, tricampeão paulista, bicampeão brasileiro. Eu acho que é um exemplo, e estou mais próximo à opinião do Mauro nesse sentido, que eu acho que mesmo que a gente tenha o São Paulo ganhando a Copa do Brasil ano passado, o Botafogo tentando lutar esse ano, se você olhar num prazo maior, nos últimos 5, 6 anos, o Palmeiras e o Flamengo têm um domínio bastante assustador, perto do que a gente se acostumou a ver no futebol brasileiro, ainda que o Juca tenha citado essas fases, mas desse tamanho, de 10 anos, vendo os dois times, eu acho que Palmeiras e Flamengo estão bem à frente dos demais, até porque quando a gente olha o projeto dos outros times que querem competir com Palmeiras e Flamengo para chegar nesse nível, a gente vê projetos com muitas falhas, como o caso do Corinthians, que não preciso nem citar aqui todas as mazelas. O São Paulo, quando tenta competir, foi campeão da Copa do Brasil. Qual foi o projeto do Corinthians, Danilo? Não existe. Existe. O projeto da destruição. E você há de convir comigo que eles têm conseguido. E é uma tarefa gigantesca. Tão gigantesca quanto erguer alguns clubes é fazer com o Corinthians o que essa gente vem fazendo, André Sanches, Duílios e Augustos. Tá louco. E aí você vê o São Paulo, é campeão da Copa do Brasil em dezembro, em janeiro tá devendo salário. Então, assim, você vê projetos que tentam colocar os times para brigar, o próprio Atlético Mineiro, quando foi campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil, depois de um ano virou SAF com uma dívida de 1 bilhão, na mão dos Menin, que curiosamente era quem colocava o dinheiro para o Galo poder fazer aquele projeto, né? E que depois virou dono do time. Então, assim, quando você olha no panorama, você vê o Palmeiras e o Flamengo num nível diferente. Pode ser que amanhã ou depois assuma um novo Arnaldo Tironi e quebre o Palmeiras? Pode ser. Assim como pode ser que no Flamengo aconteça, ou pode ser como um outro Augusto seja eleito depois desse Augusto atual no Corinthians e afunde ainda mais. Essa dúvida a gente vai ter sempre, porque aqui no Brasil o modelo bom de gestão é exceção, não é regra, né? Então a gente tem essa divisão. Sobre o jogo do Palmeiras e do Botafogo, eu achei que foi um jogaço, para mim foi um jogo bom, não é à toa que o Everton e John foram os dois melhores em campo. Teve momentos ali, o Palmeiras começou podendo abrir o placar. Acho que eu entendo quando você não expulsa o Barbosa depois dele agarrar o Flaco do jeito que agarrou, mas as comparações e a falta de critério me chamam um pouco a atenção, porque você já teve lances iguais e que foram dadas punições diferentes. Ainda assim, acho que o jogo foi bom, mas tem que fazer essa ressalva. Não acho que o jogo foi definido pela arbitragem, mas vocês têm que concordar comigo que se o Botafogo tivesse um jogador expulso aos 3 minutos, o jogo mudaria bastante. Ainda assim, tirando essa mudança que aconteceu, o Palmeiras jogou bem, o Botafogo jogou bem. Eu acho que o Botafogo mereceu até a vitória, mas se fosse 1-1 a gente estaria falando que foi um jogaço também. Mas ainda, apesar da derrota, eu acho que o Palmeiras deixou uma boa impressão e bons sinais com o Felipe Anderson, com o Maurício. Vou divergir. Fernando vai ficar feliz. Danilo, expulsá-lo ali aos 3 minutos seria estragar um clássico, seria estabelecer uma diferença de cara num lance que não havia motivos nenhum, porque estava ali no meio de campo e com o Botafogo com 2 zagueiros em condições de chegar. Eu acho que a única coisa que eu lamento desse jogo foi um jogaço. Eu escrevi no meu blog um jogo que a Premier League assinaria com prazer, é o Abel não ter tido a grandeza, ele que é um cara que quer o bem do futebol brasileiro e vive fazendo críticas pelo bem do futebol brasileiro, na maior parte das vezes críticas acertadas, na hora em que ele é coprotagonista de um grande jogo, em vez de ele enaltecer o grande jogo, de ele dizer que teve grande orgulho em participar desse jogo, dizer que o Palmeiras perdeu como poderia ter vencido, porque não é apenas que podia ter empatado, o Palmeiras sai na frente e ganha o Palmeiras. Tamanha foi a qualidade do jogo. Ele vem e deixa esse mal-estar em relação a uma arbitragem que não teve interferência no resultado do jogo. Eu lamentei, porque é mais uma demonstração de como se sabe vencer e não se sabe perder.
né? E aí faz uma entrevista de mau humor. Eu compreendo. Aliás, eu sou contra as entrevistas pós-jogo, porque eu acho que eu também estaria de mau humor, adrenalinado, ficaria bravo com uma pergunta burocrática, mas o fato é que há um Abel Ferreira quando ganha, há outro Abel Ferreira quando perde. Como perde muito pouco, a gente vê poucas vezes. Ele não tem o hábito de perder. Mas a entrevista dele achei lamentável. Achei lamentável de deixar no ar que, se não fosse a arbitragem, o resultado seria outro. Aí dá razão para esse falastrão desse Textor que vê conspiração em tudo. Achei que não colabora para as relações civilizadas do futebol, num jogo que teve o gesto horroroso lá dos bonecos enforcados e tal. Você teve um jogo dentro de campo que foi uma homenagem ao futebol e que acabou se perdendo por essas coisas que acabam sendo secundárias.